Oi, essa daqui é a nossa segunda aula de posicionamento dinâmico, que nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os movimentos da embarcação e as classes do equipamento DP. Esse daqui é o nosso cartão de visita. Vamos lá então. Os 6 movimentos básicos de uma embarcação. Os 6 movimentos de uma embarcação. Esses 6 movimentos são 3 movimentos rotativos e 3 movimentos lineares. Quais são os rotativos? É o pitch, a gente chama tudo em inglês. O pitch é o que você conhece como caturro ou arfagem. O roll é o balanço do teu barco, do teu navio. Cabeceio é o chamado yaw. E tem movimentos lineares. Quais são os movimentos lineares? Você vai entender no próximo slide. O heave é o afundamento, o alteamento ou subida ou descida da tua embarcação. O sway é aquele deslizamento lateral, que é conhecido como deriva, que vai para bombordo, estibordo, enfim. E o terceiro é o deslocamento avante ou atrás, ou na proa ou da proa para a popa. É conhecido como surge. Os 6 movimentos de uma embarcação. Qual é o primeiro? Deslocamento avante a ré. Eu coloquei aqui o surge aqui, porque fica melhor que está meio borrado. Balanço é o roll. A deriva ou deslizamento é o sway. É assim que é o teu navio. Todas as vezes que você muda o rumo, ele sofre um efeito chamado sway, que é uma deriva, que ele vai derivando ou deslizando. Aqui saiu deslizamento, é deslizamento. Depois eu tenho o caturro ou arfagem, que é conhecido como pitch. Depois eu tenho o afundamento ou alteamento, que é a subida, descida do teu navio. E finalmente eu tenho o cabeceio, que é conhecido como yaw. O surge é esse movimento, ó. É o deslocamento natural para avante e para ré. O roll é o balanço do teu navio. O sway é quando ele começa a deslizar, quando ele faz uma curva ou quando ele muda um rumo. O pitch é o caturro. Ele entra na água, sobe e fica arfando. O heave é quando ele sobe, ele fica nas duas cristas da onda, ele vai caindo de novo na vertical e vai subindo. Ele cai e sobe, tá? E o yaw é o cabeceio, quando ele arfa, ele dá a cabeçada para lá. Então são esses que são os movimentos da sua embarcação. As classes do equipamento DP e uma coisa chamada redundância. O que vem a ser capacidade de redundância do DP? Olha aí, a confiabilidade do sistema DP, eu prefiro ler para você, depende da... Aqui saiu CADAD. Eu não vou terminar por aqui, a gente vai continuar. Depende da capacidade que ele tem de manter a posição desejada, considerando-se falhas do sistema ou de seus componentes. Isso pode acontecer, digamos assim, de uma maneira fictícia ou até verdadeira, com o teu equipamento DP que está segurando o teu barco na frente de uma plataforma. Então ele é confiável se ele conseguir manter. Mas olha aí, para classificar essa capacidade aqui do DP, os caras lá que criaram, eles criaram um conceito de uma coisa chamada redundância. O que é a redundância? Significa que o DP tem a capacidade de continuar operando imediatamente após a ocorrência das falhas. Se você está com 10 HP, isso aqui eu estou chutando aqui 10, e cai para 5, se tiver redundância e pegar outro sistema, uma ajuda, ele volta imediatamente para o 10, tá? Então isso é redundância, a capacidade de continuar operando imediatamente depois da falha. O outro, a transferência de equipamento, ela deve ser, se possível, automática, e a intervenção do operador deve ser mínima possível. Então essa transferência do equipamento do 1 para o 2 e do 2 para o 3 tem que ser automática de preferência, e a intervenção do operador deve ser a mínima possível. Se ele puder não intervir, é até bom para passar de um equipamento para o outro. Quanto mais redundante, mais seguro, sendo este o fator diferenciador entre as classes de DP. É lógico que o DP3 ele é muito mais redundante, porque se você tiver o 1, o 2 e o 3 a bordo, quando um dá problema, você vai para o 2, o 2 tem limitações. Quando pegar no DP2, automaticamente cai no 3.
Finalmente, as classes de DP, elas são definidas pela IMO, International Maritime Organization, Organização Marítima Internacional. São elas que definem essas classes. A IMO estipula requisitos mínimos, dependendo do risco e precisão necessários na operação realizada pela tua embarcação. Olha aí, nós vamos começar com as duas primeiras classes, a 0 e a 1, tá? Qual é a 0? Quando você tem a classe 0, não há redundância de componentes nem sistemas. A classe 0, pessoal, é aquela classe que é a pobrezinha. Você só vai usar ali, quebrou, não tem mais jeito. E na classe 0, tem controle automático de aproamento e manual de posição. O aproamento na classe 0, ele fica no automático, tá? Deixa eu voltar isso aqui. Mas a posição de aproamento e manual de posição. Para ir para a posição, eu tenho o manual dele, ele é muito pobrezinho. Classe 1, a redundância, ela é parcial, mas pode ocorrer perda da posição. Você tem uma pequena redundância aqui, mas logicamente ela é muito fraca ainda, ela não é totalmente confiável. E o que é que vai acontecer? Deu um problema, tu vai perder a tua posição. Continuando, no DP classe 1, o controle do aproamento e da posição são automáticos. Quando você seleciona, tá? O aproamento, eu quero o aproamento, a minha proa em 050 e eu quero a posição nessa latitude e longitude, o DP vai segurar o teu barco ali, mas a redundância é parcial. Se der uma bronca, você vai sair. Você pode até manter a proa, mas a posição do teu navio, ela vai modificar, ela vai correr com a corrente, por exemplo, ou com vento. Eu tenho DP classe 2 e tenho 3. Vamos ver o 2. O 2 ele já tem redundância completa, tá? Os controles de aproamento e posição, eles são extremamente automáticos. Outra facilidade, funcionamento pleno do sistema em casos de falha no componente ativo de alguns dos subsistemas. Quando você tem o 2, que o 1 deu problema, o 2 entra, se tiver qualquer probleminha lá, ele consegue safar, ele consegue se sobrepor a isso para se manter normal, tá ok? Tem redundância. Esse classe 2 ele está sujeito a falhas no caso de falhas em componentes estáticos, cabos, tubulações, tá? Esses componentes estáticos, aqueles que ficam parados lá, são links que têm, digamos assim, ligações do hardware com o teu software. O que é que eu quero resumir isso daí? Para você receber energia lá para o teu equipamento, lá no board, no stand ali, no passadiço, você precisa de cabos para levar energia. Pode ter uma falha num cabo desse aqui, ele está sujeito a isso. O teu navio caiu alguma coisa em cima de um cabo daquele e desligou, é isso que ele quer dizer. Olha, deu um curto, queimou o cabo, derreteu e deu mau contato em tudo lá. Ele está sujeito a esse tipo de falhas, mas nos componentes estáticos, cabos, tubilhações, pilhas, enfim. Vamos para o último. O classe 3, ele é totalmente automático em tudo que você imaginar, tá? Ele possui tripla redundância. Ele tem a redundância do 0, que não tem praticamente, ele tem do 1, do 2 e tem do 3. Se você tiver um equipamento 1, 2 e 3 a bordo, o 1 explodiu, você vai para o 2, o 2 queimou todo, tu tens o 3. E repito, vou ratificar, geralmente o 3 ele fica em outro setor do teu navio. Ele não vai ficar muito distante, tá? Você está no passadiço, tu desce um lance de escada, pega o corredor do comandante, eu já vi um sistema no corredor de um comandante lá. Muitas vezes ele fica no passadiço, mas a alguns metros de distância, que é outra estação DP mais a ré. Por exemplo, tu estás a boreste e ele fica para bombordo, como se fosse os SARTs que você tem. Você não tem SART, quando você olha para a popa que você sai, pelo lado de bombordo, do lado passadiço, você vai ver logo internamente ao lado da porta de bombordo, que dá para a asa de bombordo, digamos assim, você tem um SART ali, e para boreste outro. Funciona dessa maneira.
Classe 3, os impelidores e geradores têm energia própria. O que são impelidores? São os thrusters. Thrusters, você vai ver isso. Não confunda propeller com thruster. O propeller, ele vai propulsionar a tua embarcação. É ele que faz a tua embarcação sair do lugar para correr sobre um rumo, tá? Eu chego de um ponto ao outro no mar usando hélices. Quando eu quero impulsionar em qualquer direção, diferente da minha proa, até para minha proa, muito lentamente, digamos assim, eu uso um thruster, que é um impelidor, tá? Ele geralmente trabalha no sistema azimutal, que ele vai girar de 0 a 360 graus, mas tem outros que são fixos. Ele só faz impulsionar a água num vetor que tem radial e ele vai ficar perpendicular ao corpo da tua embarcação, certo? E no quarto e último aqui, nós temos o centro de controle remoto extra para o caso de acidente, este localizado no compartimento estanque a água, em compartimento estanque a água existente ao fogo. Foi o que eu falei. O centro de controle remoto daqui para trabalhar com o 3, e no caso do acidente, ele está localizado em outro compartimento. E esse compartimento é exigido a princípio pela IMO, que dá os requisitos mínimos. Ele tem que estar dentro de um compartimento que seja estanque a água e seja resistente ao fogo. Tá ok? Então você entra lá. O navio, que Deus o livre, está até batendo água na porta, não pode entrar água lá e não vai pegar fogo nada lá dentro. Certo? Por aqui a gente vai ficando. Eu deixo esse lembrete aqui. A sua vida é movida a sonhos e jamais desista dos seus, tá? Até a próxima aula. Eu tenho aqui os meus endereços virtuais. Obrigado, dá um like, te inscreve no canal, indica o nosso canal e bem-vindo ao Universo Marítimo, certo? Até a próxima aula. E tem outros cursos lá que eu posso lembrar: inglês técnico marítimo, inglês conversacional, que é o do dia a dia, e nós temos também o navegação astronômica, tudo de graça para o mundo marítimo. Tchau, fui!